Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é a última live do quadro analisando o deck Tarô das Deusas Universais. E hoje nós falaremos sobre Arcano 21, o mundo e a deusa Gaia. Olha que linda essa carta. Tarô das Deusas Universais de Maria Carati. Damos finalidade a este quadro, meu povo, mas, contudo, entretanto, todavia, talvez eu venha fazer mais uma live deste quadro com vocês, que é regravar o Arcano Zero, o Louco. Que quando eu comecei esse quadro, esta live eu não consegui deixar gravada por um bug que deu no Instagram. Antes de começar a live realmente, eu gostaria somente de mostrar para vocês a joia do meu ateliê, Bruxarte Ateliê Mágico. Olha que coisa maravilhosa, gente, uma joia botânica. Essa daqui é da coleção de outono, ok? Tem uma folha dentro dela, uma folha seca, daquelas de outono mesmo. E angico, folha de angico aqui atrás, ó, tá vendo? Que é uma árvore aqui muito comum na região aqui do meu Vale do Paraíba, Vale Encantado. E olha que lindo essa transparência, pessoal, com corinho, tá? Sintético, não couro de animal, mas de muito boa qualidade, marrom. Bruxarte Ateliê Mágico, joias mágicas e decoração mágica para o nosso povo bruxo em resina epox feita por mim. Muito obrigada! Vamos lá, gente? Então, hoje falaremos sobre o mundo. Finalizando este quadro e a deusa Gaia. Falarei primeiro do arcano. O mundo, então, ele é a última carta dos arcanos maiores, dos mistérios maiores, dos 22 arcanos maiores. Mas a gente sabe muito bem que o tarô ele não tem muito bem um final, né? É uma jornada cíclica, é a jornada do louco. Então, quando a gente chega no mundo, a gente volta a ser o louco e recomeça essa jornada. Sem contar, sem mencionar e mais nunca esquecendo dos arcanos menores, que também são outra história aí, né? A gente consegue ver que já é outra jornada. E depois, se vocês quiserem, faça uma votação para ver se vocês querem que eu continue as lives com relação às deusas deste baralho, que é maravilhoso, nos arcanos menores, ok? Que são muitas deusas também, muito bacana, tá? Fazer de todas eu adoraria, mas depende muito da audiência, do público, se vocês querem ou não. Então, pessoal, o mundo ele é uma carta de finalização de ciclo, mas ele não é uma finalização como a morte, ele não é uma finalização como a torre, que é aquela finalização que traz realmente essa noção de morte, essa noção às vezes de tristeza, né? Mas na realidade, o mundo, o Arcano 21, ele vem falar de uma finalização de ciclo, de um ciclo que teve sucesso, de um ciclo que foi bom, de um ciclo que foi prazeroso. E às vezes esse tipo de ciclo que o mundo, esse tipo de fim de ciclo que o mundo vem trazer, ele fala muito, ele tem muita relação com aqueles ciclos que a gente olha assim e fala, caramba, que gostoso que foi isso que eu passei. E eu tirei um aprendizado disso, né? Eu vi o princípio sagrado e o motivo por trás dessa situação, de toda essa situação até chegar no fim. Até chegar na hora em que aquilo realmente tem de acabar. Então, o mundo, ele é essa noção de fim de ciclo, mas algo satisfatório, algo prazeroso, algo que você respira e fala, missão cumprida, consegui, finalizei. Um TCC, uma finalização aí de um curso, de uma faculdade, parir um filho, construir ou então comprar sua casa, um carro, enfim, né, subir na carreira, casar, muitas finalizações de ciclo que vêm seguidas de satisfação e prazer. Então o mundo ele não vem trazer uma finalização triste necessariamente, ele vem trazer uma finalização que foi boa, um processo que foi bom, um processo que foi prazeroso, que você teve inclusive sucesso. Só que dentro disso, como eu falei, início de live, o mundo ele vem denotar o recomeço. É justamente o fim de ciclo para o recomeço.
né? Então, independente de ser algo bom, né, no positivo, no equilibrado, porque no negativo ele também vem falar de finalizações que não tem muito sucesso, finalizações frustradas, né? Ou finalizações que não terminaram ali muito bem, ou não terminaram no tempo que tinham que terminar e já estão se estendendo. Então, ele é aí um oposto. Lembra? Na live de ontem, a gente estava falando sobre a importância do oposto, a importância do contraste, né? E dentro do mundo não seria diferente, muito embora ele seja uma carta de finalização feliz, né? Então, no equilibrado, ele vem falar dessa renovação, das coisas que podem vir a ser, do espaço que é aberto para o novo quando você finaliza um ciclo. E isso é muito importante, né? Isso é muito bonito na carta do mundo, porque além de ser essa finalização e essa chance, esse espaço que você tem para recomeçar outra coisa, inclusive a jornada do louco novamente, só que de uma outra perspectiva, já com bagagem, né? Lembra aquela trouxinha do louco? Então, uma vez que a gente passa pela jornada do tarô, pelos 22 arcanos maiores a primeira vez, quando a gente chega no mundo, para a finalização desta jornada, a gente já não é mais o mesmo louco que iniciou a primeira jornada. A gente já é um louco com experiência. A gente já é um louco com coisas na sua trouxinha. Então a gente vai passar por essa jornada de uma maneira mais madura, de uma maneira até mesmo espiritualizada. Então, o mundo é bonito porque ele traz essa chance de renovação com a experiência, com a satisfação, com o prazer de ter finalizado um ciclo e poder começar outro. Já no seu desequilibrado, gente, ele é justamente o oposto. É justamente a finalização, inclusive, como eu falei, frustrada, uma finalização que acabou porque, não porque tinha que acabar, não porque aquilo finalizou, mas porque acabou prematuramente, porque acabou por falta de colaboração de outras pessoas, não por seus meios, né? Uma finalização que acabou de uma maneira que não foi satisfatória. O processo não foi satisfatório. Entendem que a finalização do mundo, ela só é satisfatória porque a gente entende que o processo foi satisfatório? Para o nosso fim ser um final feliz, né? Como a gente fala, a gente vê aí nos contos de fada, a gente precisa entender que o processo tem que ser satisfatório, tem que ser bonito, tem que ser prazeroso, tem que ser de êxito. Se nós não fizermos do processo algo bonito, algo que tenha êxito, algo frutífero, quando chegar no fim desse ciclo, ele vai ser um ciclo frustrado, ele vai ser um ciclo decepcionante, ele vai ser um ciclo que é o mundo no desequilíbrio, que não é o fim prazeroso, o fim de missão cumprida, onde você pode deitar a cabeça no travesseiro e descansar, assim, com aquela sensação deliciosa de que eu consegui. Finalmente eu consegui, cheguei aqui e a jornada foi bonita. Aprendi mais, tive outras experiências, eu cresci para iniciar de novo um novo ciclo. Então, no negativo é a falta disso. No negativo, o mundo, ele é totalmente o oposto. É o fim que não deu certo, aquele fim que foi frustrado. Quando você chega no final daquele ciclo, você fala: "Poxa, não dei o meu melhor", ou "Não foi o melhor para minha vida, acho que me enganei". Então ele é diferente, entendem que o mundo ele é uma finalização tanto para o equilibrado positivo, tanto quanto para o desequilibrado negativo, totalmente diferente dos outros arcanos que trazem o fim, que trazem a morte, que é o arcano 13, a morte, o arcano 16, a torre, que são fins totalmente assim chocantes, que são fins marcados, que são fins às vezes que vêm com sofrimento, com tristeza, com pesar. Então, a conotação dos fins que o mundo traz é totalmente diferente o contexto. Tem a ver com uma finalização de ciclo muito mais interna do que externa. É claro que numa jogada ali, numa jogatina, na hora que sai o mundo, é lógico que dentro de uma situação fatídica a gente vai falar: olha, algum ciclo está finalizando, algo que satisfatoriamente era para ser finalizado. Se não foi finalizado satisfatoriamente isso, se o processo não foi recompensador para o ciclo ter valido a pena, então esse processo foi desequilibrado. Então o fim não vai ser satisfatório e prazeroso. Logo, você não vai conseguir, o consulente não vai conseguir ver a chance de renovação dentro dessa situação.
Porque a hora que ele chegar no fim do ciclo, ele vai já estar prostrado, ele já vai estar frustrado e decepcionado, porque o processo não foi bacana. Então, a finalização do mundo tem muito a ver de como foi o processo. Ele foi satisfatório? Teve experiências? Você evoluiu? Você cresceu? Você passou? Porque ele é o último arcano, né, gente? Isso que a gente tem que entender. Por que que ele traz essa noção do aprendizado, da evolução, da experiência? Porque a gente já passou pela jornada dos 21 arcanos anteriores. Né? Como eu falei, a trouxinha do louco que somos nós, ela já tá cheia. Então, no fim do ciclo, no último arcano, a gente precisa olhar para trás e falar: valeu a pena o processo? Ele foi um processo bonito? Eu cresci? Eu evoluí? Porque se isso aconteceu, eu vivi o mundo equilibrado no positivo e eu consigo ver e enxergar e me sentir motivado a me unir à ciclicidade, fluir com os ciclos e, se for preciso, passar por toda a jornada de novo dos arcanos maiores, indo já para os arcanos menores, que é a jornada da vida, onde a gente acessa primeiro os mistérios maiores, lembrem-se disso, né? Que o tarô ele é dividido em arcanos maiores, mistérios maiores, 22, e os arcanos menores, que são 56, né? Os 56 mistérios menores, que são nos abertos ali de forma homeopática, por meio dos naipes, que são os elementos da natureza, que são os elementos da vida, que moldam a vida, que são responsáveis pela vida, pela morte, pelos ciclos, que é tudo que acontece na nossa vida, dividido ali entre amor, trabalho, mental e o espiritual, que são os naipes. Então, é necessário que a gente no mundo chegue e olhe e fale: o processo foi recompensador, então eu consigo ver a chance de me renovar e ir para a segunda etapa deste ciclo, renovado, cheio de energia, feliz, porque eu consegui concretizar essa fase de uma forma de sucesso, com êxito. Eu cresci, eu evoluí. Eu já não sou o mesmo louco do início dessa jornada, quando eu comecei lá no mago. Eu vou me jogar do abismo dessa vez, porque o mundo e o louco, gente, eles estão muito ali, ó, pertinhos. Muito pertinhos, porque o louco, ele é o início, é o impulso, é você se jogar. Opa, vi um caminho novo, me joguei. Vou me lançar. Vamos ver o que isso me reserva. O louco é basicamente isso. E o mundo, ele é justamente você ter terminado algo de sucesso e falar: e agora, no que eu vou ingressar? Você tá com gás, você tá com energia, porque você conseguiu chegar lá. Né? Então, o mundo, ele é um final de sucesso. Ele é um final feliz, literalmente, porque você conseguiu atingir o autoconhecimento de uma forma mais profunda. Você vai chegar lá no final tendo conhecido uma nova parte de você, né? Sendo talvez até mesmo um novo eu, porque a jornada do tarô, ela te transforma, né? E a partir do momento que você estuda, você já tá passando por essa jornada. Então, quando chegar no final desses estudos, você já não vai ser mais o mesmo de quando você estudou o louquinho lá, Arcano Zero. Uma carta muito, muito bonita, muito auspiciosa, né? Independente, até mesmo no desequilibrado, ela sempre vem falar: olha, dê espaço para a renovação acontecer na sua vida. E olhe para o processo. Será que ele realmente foi um processo feio, assim, como você acha que foi? Porque às vezes as pessoas têm a tendência de falar: nossa, eu tô frustrado porque esse final não foi como eu gostaria. Mas ela nem olha para o processo. Porque às vezes o final feliz não depende só de nós também. Existem os ambientes, as circunstâncias, as pessoas que nos rodeiam. E é claro que nesse ponto a gente não deve se fazer de vítima, de ó, coitado de mim. Mas a gente também tem que ver que as construções, elas são, às vezes, uniões, né, de coisas. Não dependem só de nós. Então, quando o consulente tira uma carta dessa, tão boa, num negativo, ao invés da gente despejar no consulente todo o negativo daquela carta, a gente pode, na realidade, fazer ele olhar por outra perspectiva. Fazer ele olhar o positivo da carta que talvez ele não tenha olhado. E é por isso que ele está agindo no desequilibrado dessa energia. Entendem? Então, ao invés de você chegar no consulente e falar assim: nossa, mas você finalizou isso muito mal, hein? Não. Você está frustrado, né? Não. Você chega e fala assim: olha, você olhou para o seu processo? Você olhou para trás e viu a sua caminhada? Porque talvez exista aí algo bom que você possa tirar. Você é que não está conseguindo ver agora. Porque o fim, às vezes, abala se você não souber lidar com esse fim. Principalmente se não foi uma jornada assim que você se orgulhe, que foi algo que você idealizou, né? Então é sempre bom a gente puxar a parte terapêutica,
ao invés da parte pesada, né, do arcano, para o consulente. A gente fazer ele enxergar a realidade e não afundar mais o consulente naquela situação. Se você vê que a pessoa chega deprimida, frustrada, porque um fim não foi como ela queria, o fim de um TCC, de algo que era para ser vitorioso, entende? Eu não tô falando assim, de um fim de um relacionamento. Também o fim de um relacionamento de muitos anos, idealizado, também, mas vamos colocar num quesito profissional de crescimento pessoal tão somente. Se uma pessoa chega frustrada pra você, você não vai afundar mais essa pessoa falando, nossa, que ruim que foi a sua finalização, que pena que você não conseguiu chegar onde você queria. Faça melhor da próxima vez. Você pode falar desse jeito, você pode falar isso, mas não desse jeito. É o jeito que a gente fala, é você mudar a sua linguagem, né? E trazer, até mesmo no desequilibrado, trazer talvez um acolhimento ali para aquele cliente, para aquele consulente. Para que ele saia melhor da sua consulta do que quando ele entrou. Ok? Então o mundo é isso, pessoal. O mundo é essa carta maravilhosa, esse todo maravilhoso. É uma carta muito generosa conosco, tá? Então a gente vai entrar no simbolismo da deusa que Maria Carati colocou neste baralho maravilhoso, que é a deusa Gaia, a deusa grega, até mesmo pré-grega, da Terra, do planeta Terra mesmo, né? Então, ela é uma deusa super, super complexa. E uma deusa também muito, muito antiga, pré-grega. Dizem até, né, alguns autores aí, elas dizem que ela vem ali da Ática, dos povos dórios. Ela pode vir até mesmo da Macedônia, todos esses lugares, assim, um pouco mais antigo que o grego moderno, entre aspas, que a gente conhece, tá, gente? Então, Gaia, também chamada de Geia, de G, e ela também tem pseudônimos como eu tô com cola, tá, gente? Porque ela é uma deusa que tem... Cara, ela é uma deusa que ela tem muitas correspondências. Muitas. Por quê? Porque ela é a Terra. Então, a Terra engloba muita coisa. Porque os gregos, para os gregos, ela era a Terra real, assim. A Terra mesmo, o planeta. Então, quando eles foram fazer a mitologia dessa deusa, Hesíodo, Homero... Apolodoro, Pseudo-Apolodoro, todos esses filósofos e cronistas, né, da época, e cultuadores, inclusive, eles colocaram toda a criação do mundo realmente para que essa deusa grandiosa regesse. Então ela é mãe do céu, ela é mãe do mar, ela é mãe das bestas, dos monstros, dos humanos, dos primeiros humanos, dos deuses. E na mitologia dela, nas pesquisas, a gente encontra uma lista vasta de filhos. Vasta, porque ela é uma grande mãe. Ela é a terra, aquela que abriga todos nós, aquela que abriga a vida. Dentro da mitologia greco-romana, já para Roma, né? Ela se torna a mãe terra mesmo, né? O nome dela é Terra. Para os gregos é Gaia, é a mesma deusa, né? Mas para os gregos é Gaia, que vem de terra, né? De fertilidade. E para os romanos é terra mesmo, né? De tão assim visceral que é o poder da terra para esta deusa. Ela é o próprio planeta. Enxerguemos Gaia como o próprio planeta. Se a gente enxerga Selene, que foi o arcano 18, né, a lua, como a própria lua, Selene sendo ali a personificação da lua, temos que entender Gaia como a personificação da terra, do planeta Terra. Então ela tem pseudônimos como Anesidora, que significa doadora de presentes, né? A doadora da vida, a doadora dos presentes da vida, das árvores, das plantações, da água que bebemos, do ar que respiramos, né? Calígena, nascida bela. Dizem que ela nasceu muito bela. Claro, é a Terra, né? O planeta Terra, ele é uma biodiversidade riquíssima. A natureza da Terra é maravilhosa. É um planeta maravilhoso, né? Com diversos biomas e cenários rochosos, cenários aquáticos, florestas tropicais densas, rios, riachos, lagos. É riquíssimo, né?
é uma fertilidade, um poder de nutrição que ela dá para os seus filhos, tanto animais quanto humanos, que ela é muito bela, tanto por fora quanto na sua grande generosidade. Né, que com suas árvores os frutos, que com os rios e lagos dá água de beber, né? Então é Calígena, nascida bela. Tem também Eurosteros, que significa a de seios fartos, ou seja, a doadora da vida, né? As deusas antigamente nas culturas ancestrais, elas tinham, né, uns seios, eram representadas com seios muito grandes, seios muito protuberantes. Por quê? Porque era de analogia, simbologia à amamentação, né? A você nutrir outro ser humano de algo que sai e é produzido de dentro de você mesma. Então, a mulher, ela já tem esse potencial nutridor. Então, as deusas antigamente, né, sendo as culturas ancestrais matrilineares e matrifocais, focadas numa deusa, elas eram representadas sempre, né? Eu falo disso eu falo das deusas, principalmente essas figuras, né, que são chamadas de Vênus, que são sempre representadas com seios fartos, barrigas fartas, longas, grandes ancas, né, que são mulheres fortes, porque elas representam a nutrição, a vida, a amamentação, a gravidez, a gestação, o cuidado, a maternidade, né? Então, as culturas, os clãs antigamente giravam em torno disso. Os calendários eram lunares, os calendários eram pautados e contados segundo as luas, que tinham ligação e total simbologia e ligação com o ciclo menstrual das mulheres. E por conta das mulheres menstruarem em conjunção com a lua e parir outra criança e nutrir de dentro de você, tirar o próprio alimento para aquele ser que acabou de nascer, ela é tida como uma deusa. A mulher é tida como sagrada desde muito antigamente. Eu falo sobre isso no vídeo, na série de vídeos do Lendo com a Bruxa. Tá aqui no Instagram e vai pro YouTube também, do capítulo 5, que a gente terminou ontem, inclusive, que fala sobre a deusa. Então assistam, que eu até coloco umas imagenzinhas lá para vocês verem essas figuras, tá? Então, Eurosternos, né? Aquela que tem seios fartos. E tem Gaia Pandoros. Essa, nas minhas pesquisas, foi uma informação nova e eu fiquei extasiada, eu fiquei encantada com essa informação sobre Gaia. Porque eu não sabia, né? E Pandoros tem uma ligação com Pandora, com a deusa Pandora, né? Que eu sou devotíssima, né? Carrego até o nome da deusa, de tão devota que eu sou. E Pandora, só para contextualizar, ela foi dita como a primeira mulher humana na Terra. E lembra que eu falei que Gaia, ela representa até mesmo os primeiros habitantes humanos da Terra, porque ela é tudo? Então, Gaia e Pandora estão ali ligadas. Pandora é aquela que abre a caixa de Pandora, né? E tira todos os males, solta todos os males no mundo e deixa só esperança. É mais ou menos isso, a gente pode interpretar de outra maneira também, tem várias interpretações e a gente pode vir outro dia falando sobre Pandora aqui. Contudo, ela tem uma ligação muito forte com Gaia e inclusive Pandoros também é um epíteto para a deusa Pandora, né? Então, Gaia receber este epíteto juntando, né, antigamente na Grécia e na Roma antigas e também em outros lugares que os deuses gregos, eles foram, né, viajaram para outras culturas causando o sincretismo, era muito comum juntar o nome de uma divindade com outra, fazendo a gente entender que essa divindade era tão ampla que ela poderia ser representada e reverenciada como uma junção dessas duas. Muitas deusas e deuses recebem nomes duplos, mas também são deuses separados. Então isso é muito comum de acontecer na mitologia grega. A gente vai achar muitos deuses assim, principalmente depois que os deuses gregos foram já levados para Roma, né? Que Roma veio e dominou a questão, certo? Então Gaia aí recebe um epíteto de Pandoros que a liga com Pandora, que eu achei uma informação assim riquíssima e importantíssima. A gente pode aí mergulhar profundamente nos mistérios de ambas as deusas e da própria Terra, né? Será que Pandora foi humanamente um avatar de Gaia? Porque se Gaia
é a mãe até mesmo das primeiras mulheres e homens habitantes na Terra, em seu próprio corpo, por que ela não se corporificaria em pessoa e seria a primeira mulher da Terra? Né? Então, é uma questão para a gente pensar, né? Para a gente mergulhar aí e viajar um pouco. Tanto que este epíteto, Pandoros, não tem um significado. Como, por exemplo, os outros, Ereusternos, que significa os seios fartos, né? Que é a origem etimológica, que traduzindo ali é mais ou menos isso. Pandoros não achei essa tradução de origem etimológica. Por quê? Porque está muito ligada com o próprio nome da deusa, Pandora, ok? Que também é uma deusa super complexa, grandiosa e mal interpretada. Pouco conhecida, inclusive. Então, gente, Gaia, ela é filha de Eurínome, que é o mar cósmico. Então, entendam que a gente está falando aqui já antes da Terra. Mãe de Gaia, a mitologia, né? Porque Gaia é a própria Terra. Então, ela é tudo que a Terra é. Tudo que a gente conhece deste planeta e o que não conhece é Gaia. Desde seu núcleo de ferro até a sua crosta, que é onde nós vivemos, que é toda farta e abundante com árvores, água, ar, fogo e tudo que a gente conhece. Tudo isso, os humanos, os animais, as bestas, as feras, o mundo espiritual que a gente não vê, as plantas, os elementais, tudo é Gaia, tudo faz parte do corpo de Gaia. Então ela é muito grandiosa, tanto que eu falei, a lista de filhos dela é extensa e ela também já foi consorte, já foi casada, já teve filhos com diversos deuses. E esses deuses, inclusive, é que são pais dessa vasta lista de filhos, tá? Que são outros deuses também, inclusive os titãs, e a gente vai chegar nisso já, tá? Então, ela é filha do mar cósmico, ou seja, do universo primordial, do caos, né? Da onde a gente não entende como tudo surgiu, onde surgiu, por que surgiu. Isso, para os gregos, era Eurínome e era chamada de mar cósmico. Uma conexão ali com a água, que é também a fonte de toda a vida, o útero primordial, né? Então, ela, a própria Eurínome, que é esse caos primordial, mar cósmico, ela se autofecunda, né? É a questão da deusa incriada, a deusa que ela dá a luz a si mesmo, né? Ela copula com ela mesma, dá a luz a um filho, que no caso de Eurínome foi Ófion, que é a luz, e depois disso ela se junta a ele, a esse filho, que torna consorte, né? Essa é uma narrativa muito comum dentro das crenças pagãs antigas, ancestrais, principalmente matrilineares, onde a gente encontra a deusa sendo a incriada, a origem de tudo, de toda a energia, e dela sai a sua contraparte, e ela se junta a essa contraparte masculina, oposta, para dar então a luz a outras energias, a outros seres. Então, Eurínome criou-se dela mesma, juntou-se a essa parte chamada Ófion, que é a luz, e deu então a luz a Gaia, Tártaro, que é o abismo, Gaia é a terra, Tártaro é o abismo, que é onde ele Hades, o submundo, o inframundo, né? Eros, que é o amor, né? E daí existe aí todo um debate, né? Eros, que é o Daemon Eros, porque ele também é tido como um daimon, né? O daimon. Ou o deus, filho de Afrodite, tá? Que também tem toda uma questão. Então, Gaia, terra, Tártaro, abismo, Eros, o amor, Érebro, as trevas e Nix, a noite. Então, todos esses são filhos de Eurínome e Ófion, que são os seres primordiais caóticos que deram a luz a tudo. E Gaia é filha desses junto com seus irmãos, ok? Então, Gaia, ela cresce maravilhosa, sempre bela, né? Como diz um de seus epítetos. Então, quando ela está grande já, gente, resumidamente, né, porque essas lives são mais curtas, o nosso tempo tá acabando, ela também se autocriou, né, ela também se autogerou. Então, ela deu a luz sozinha, a Terra deu a luz sozinha a Urano, que é o céu. E também ao mar, que é chamado de ponto, ok?
Com Urano, e dentro disso, ela também dá à luz a outros filhos que também vêm a ser consorte dela, tá? Então, assim, é realmente uma mitologia bem extensa. Eu aconselho que vocês depois vão pesquisar por vocês mesmos, tá? Aqui é um resumo só pra gente fazer uma ligação com a carta. Então, com Urano, que poderia dizer assim, é o principal mito que a gente acha de Gaia, né? Que é a questão dos titãs. Urano e Gaia, então, dão à luz aos titãs, que são aqueles deuses primordiais que tudo formaram. Esses deuses, eles são muito poderosos, né? São muitos. Eles são muito poderosos. E junto com os titãs, Gaia e Urano também deram à luz a outros deuses, e junto desses deuses, Cronos, que é o mais novo de todos os filhos, né? Então, Urano, ele tem um dom de prever o futuro, né? Que antigamente, em outras culturas, esse dom de prever o futuro era dado a Gaia. E a gente vai já... Essa versão que eu tô contando pra vocês é a versão de Hesíodo, tá? A gente tem outros filósofos e tal que falam sobre esse mito. Então, esse mito é a versão de Hesíodo, tá bom, gente? Então, dentro da versão, por exemplo, de Pseudo-Apolodoro, Gaia é que tem o poder de profecia e não Urano. Mas, dentro da versão de Hesíodo, Urano tem uma visão e vê que um de seus filhos irá destroná-lo. Com medo de seus filhos destroná-lo, né, os titãs, ele então aprisiona os titãs e aprisiona onde, né? Onde? Faz eles voltarem para o útero de Gaia. Então Gaia, né, muito decepcionada com essa traição, Gaia é uma deusa que é traída 3 vezes. E aí existe um grande mistério, né? E já já a gente vai falar sobre isso. Então, ela decepcionada com essa frustração e com essa traição e também com muitas dores, né? Tendo os filhos novamente dentro da sua barriga, ela decide uma vingança e ela propõe isso aos filhos. Ela pede ajuda aos filhos para fazer essa vingança. E de todos os titãs que estavam ali presos na barriga dela, o único que aceita essa vingança contra o pai Urano é Cronos. Então, ela trama com Tronos, ela trama com Cronos e Nix ajuda ela a fazer uma foice, né? Que então era a foice que Cronos vai usar para decepar Urano enquanto Urano está dormindo. Então chega um belo dia, Urano vai se deitar junto com Gaia, né? Obviamente. E Cronos, então, no meio da noite, ele vai e decepa o pênis de seu pai. Deste pênis que cai no mar, né? O sangue que foi expelido por esse pênis decepado, dá a luz a outros seres. Então, o sangue de Urano que cai em Gaia dá a luz aos gigantes, as Erinhas e as Melíades, que são seres aí monstruosos, a gente poderia dizer, certo? Então, e também da espuma, né, do mar, que é na realidade o esperma, o sêmen de Urano, nasce Afrodite, né? Segundo a versão de Hesíodo, ok? Então, Gaia, se sente traída neste momento pelo marido, né? Porque, obviamente, ele não queria que os filhos saíssem de sua barriga, né? Então ela falou com Cronos aceitou ali. Quando Cronos viu que ele conseguiu reinar, que ele que ele decepou o pai, que ele ganhou o trono, ele também ficou com medo do poder dos irmãos. E ele também teve uma revelação do próprio pai de Urano, falando que um dos irmãos ia tomar o poder. Um dos irmãos, não, um dos filhos dele. Que ele era casado com Reia, né? Então, Cronos já lá no poder, já derrotou Urano e tudo mais. Ele já no poder, ele casado com Reia, Urano, que é o pai, fala assim, olha, um dos seus filhos vai te trair. Então, Cronos começa a devorar todos os recém-nascidos, achando que qualquer um deles poderia destroná-lo. Né? Então, é a questão, Cronos é o senhor do tempo, né? Então, Cronos é aquele que devora os seus filhos, o tempo devora os seus filhos, né? Então, qual é a analogia disso? Muito forte, né? Muito forte. Viu como Gaia fala sobre várias mitologias, vários deuses? Não tem como, ela abarca tudo isso, ela é a história do mundo, né? Então, Cronos devorar os seus próprios filhos, né? Logo que nascem, então assim que a gente nasce, a gente já tá morrendo um pouco, né?
Isso é interessante da gente ver, né? Então, assim, Cronos se vinga, né? Se vinga não. Ele, então, com medo, ele começa a devorar todos os filhos. Só que tem um filho que ele não pode devorar, que é Zeus. Então, Gaia ajuda Reia a tirar Zeus da frente de Cronos, obviamente, né? Então ela entrega Zeus a uma pedra. E lá ela guarda Zeus. Nisso, Gaia também se sente muito traída pelo próprio filho, porque foi ele que a ajudou, né? Foi ele que derrotou o próprio pai. E ela pensou que ele ia ficar do lado dela, mas ele continuou prendendo os titãs no Tártaro, porque ele também, assim como o pai, tinha medo de ser destronado. Então, nisso ele também traiu a mãe. Então, Gaia aí já é traída 2 vezes, né? E tem a traição depois de Zeus. Por quê? Porque Zeus, então, ele cresce protegido de Gaia, por Gaia e etc. E então ele decide que ele vai derrotar os titãs. O irmão, né? O pai e os tios, no caso, né? Que são os titãs. Então ele vai derrotar. E quando ele derrota, ele também trai Gaia, porque ele não fica do lado de Gaia, né? Ele acaba derrotando ela. E no final, gente, a gente já pode ver que Gaia é 3 vezes traída, ela é derrotada, muitas guerras acontecem em seu solo, muitas mortes acontecem no seu solo no final do mito, e ela por si só também é morta diversas vezes. Ela também passa aí pela morte, né, dentro do próprio mito. Assim como acontece com vários deuses, é o ciclo, né? Ela é a terra. Então, gente, aí a gente já tem uma versão já cristianizada, né, um pouco até deturpada do próprio mito, que é a questão dela não vencer Zeus, né? Zeus é o grande pai poderoso. Por que que ele é o grande pai poderoso? Porque ele derrotou a mãe, porque ele derrotou a deusa. Dentro disso, num contexto... Sim, dentro disso, num contexto já histórico na sociedade, o que a gente pode ver? Que neste momento, nas sociedades gregas e romanas, elas todas estavam migrando do matriarcado, do culto à deusa, do culto à mãe, do culto à mulher, para um culto masculino, para o culto ao Deus Pai, para o culto ao homem, ao masculino, ao mental, e não mais à mulher, à nutrição, à maternidade e etc. Né? Então, a derrotada de Zeus contra Gaia vem falar de um matriarcado, de um mundo que antes era matriarcal, para um mundo que agora virou totalmente masculino e patriarcal. Né? Então, dentro de um contexto histórico, social, esse mito marca este momento, né? Um momento onde as sociedades patriarcais começam a derrotar os clãs e sociedades que eram matrifocais, que eram coordenados, liderados e pautados no culto à deusa, às mulheres. E nisso não é que os deuses, os homens eram excluídos, não eram, mas o foco era sempre a deusa. E Gaia, como eu comecei falando, ela é uma deusa pré-grega, de civilizações que formaram a Grécia, até mesmo os antigos micenos, né? Então, os micênicos, inclusive. Então, já é um culto matrifocal e matrilinear já muito antigo. Então, quando chega ali na época de Hesíodo, que é quem conta essa versão do mito, muitas coisas já rolaram, né? Muita parte da ancestralidade de Gaia, que é uma grande Potnateron, uma grande senhora das feras, dos animais selvagens, da vida, morte e do renascimento, uma grande Magna Mater, que é uma grande mãe natureza, ele já está ali caído e sendo derrotado pelo culto a Zeus, pelo culto ao masculino, pelo culto ao pai, né, ao homem. Então, isso marca esse momento social. Mas dentro do mito, então, ela se curva a Zeus. Ela fala, não, então tá bom, então você venceu, né? Eu já tentei 3 vezes, os 3 homens da história me traíram, me derrotaram, né? Então tudo bem, vai. Só que isso, gente, também guarda um outro ensinamento, que é o quê? A gente não cuida de Gaia, da nossa Terra, do nosso planeta, a gente não cuida. A gente não cuida. Então, nós sempre traímos a nossa mãe Terra, a nossa mãe natureza. Como? Não cuidando, desmatando, fazendo tudo que a gente faz em seu solo, sendo ingratos com a sua grande generosidade.
a gente não cuida da terra, a gente não cuida de Gaia, a gente não é grato, a gente simplesmente trai esta grande mãe, este grande solo que nos abriga. Fazendo uma ligação com o arcano 21, que é o mundo, bem, o mundo já fala mesmo o próprio nome, né? Gaia, o mundo, Gaia, enfim. É tudo a mesma coisa, uma coisa só, certo? Até porque para os antigos gregos, até certo ponto ali, né? Até descobrirem que a Terra ela não era o centro do universo, até descobrirem que a Terra não era o centro do universo, que na realidade nós estamos inseridos em um universo muito grande e que o centro do nosso sistema solar, algo muito pequenininho, só uma partinha do universo é o Sol, não é nem a Terra. Até eles descobrirem, né, deixarmos de ser centrados na Terra como o foco do universo, Gaia era o mundo, Gaia era tudo. E o tarô, ele é pautado nessa ideia ancestral, nessa ideia arcaica, até mesmo para denominar os seus nomes. Em outros baralhos até mesmo surrealistas, modernos, a gente encontra outros nomes para os arcanos, inclusive outro nome para o arcano 21, o mundo, que também às vezes é chamado de Gaia, também às vezes é chamado de Terra, também às vezes é chamado o universo, o caos, né? Então a gente acha aí muitas derivações do nome desse arcano, né? Fazendo uma ligação do arcano 21, o mundo, com a mitologia de Gaia, com essa deusa que eu acho que, como sempre, Maria Karate, que é a autora deste baralho maravilhoso, Tarô das Deusas Universais, ela representou muito bem tanto a mitologia da deusa, o simbolismo, o motivo por trás de ter colocado ela aqui, para o simbolismo, o significado desta carta, que é a finalização. Gaia passa por muitas finalizações, como eu disse, né? Ela é cíclica. E se a gente for ver Gaia como o todo que ela realmente é, ou seja, desde os seus primórdios, desde a sua formação, ela já era a deusa. Desde a formação rochosa, desde quando a pedra que era a rocha, né? Porque a gente tem que lembrar que o nosso planeta Terra é um planeta rochoso, ou seja, ele é uma rocha, é um pedaço de pedra, podemos dizer assim. Né? Então, no começo, para ele se formar como a gente conhece hoje, ele tomou muitas porradas, né? De muitos asteroides, de muitos várias coisas, né? Detritos universais e pedras e tudo mais, e cometas e sei lá mais o que nela, até ela ser e se formar como ela é hoje. Então, desde os seus primórdios, desde a sua formação, ela é Gaia, ela já é essa energia. Então, é uma deusa que traz um conceito muito antigo, muito arcaico da vida, do mundo, certo? Então, se a gente for levar em consideração que ela é tudo isso, ela já passou por diversos ciclos. Quantos e quantos fins de mundo a Terra já passou, gente? Dinossauros e mais outras catástrofes naturais, onde nem o humano existia ainda. E quando o humano já existia, mas a gente não sabe, porque a gente, né, não sabe tudo também de história, mas o que a gente sabe é que na realidade, a Terra já passou por muitos fins, muitas catástrofes, muitas destruições para que ela se reconstruísse dela mesma, ela ser a incriada, ela dar a luz a ela mesma sempre, num ciclo eterno de vida, morte e renascimento, certo? E ela também, né, é igualzinho o mundo, que é justamente esse ciclo de vida, morte e renascimento sempre. Então você termina de uma forma e tudo dá certo no final. Gaia, assim como o planeta Terra, sabem exatamente o que fazer. Eles sabem exatamente como a vida funciona. Eles sabem exatamente, elas, né? Elas sabem exatamente como fazer florescer a vida diante do caos, diante da morte, diante da destruição. E é isso também que o mundo vem falar. Por isso que a gente fala do processo. Se o processo foi ruim, saiba tirar a vida desse processo. Porque você vai reiniciar esse ciclo. E Gaia fala muito disso também. Certo, gente? Então, esse foi o nosso tarozinho, a nossa carta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu adorei voltar a fazer este quadro e finalizá-lo. Olha só, faltava só esta live. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Antes de terminar, porque essa live vai ficar gravada e eu quero deixar isso gravado, Gaia, ela é tida, gente, muito assim, eu falei que eu ia falar que antigamente, na versão
Pseudo-Apolodoro, ela é tida como a profetisa, aquela que tem o poder de ver o futuro e não Urano, certo? Eu falei que eu ia falar sobre isso e eu vou falar. Então, na realidade, ela é tida como a grande divindade que está por trás do oráculo de Delfos. Olha só, gente, o oráculo de Delfos, além dele ser uma fonte muito rica e muito importante dos mistérios religiosos daquela sociedade grega, né, os mistérios de Eleusis, pautados inclusive no culto de Deméter e Perséfone, tá? Que são duas deusas que falam aí sobre a roda do ano, sobre inverno, verão, né, primavera, outono, fala sobre essa vida que também tem a ver com vida, morte e renascimento. Então, o culto a Gaia antigamente era ligado aos mistérios de Eleusis e também ao mito de Perséfone, ao culto de Perséfone. Então, toda vez que alguém cultuava Perséfone, automaticamente já estava cultuando Gaia e vice-versa, sendo até mesmo desconhecido cultos a Gaia fora dos cultos e rituais a Perséfone. A Deméter, que é a deusa da terra. Também, né, a deusa dos grãos e da terra fértil, já da terra já que é a agricultura, né? Então, elas estão muito ligadas também. Fazer sempre uma conexão entre essas deusas, a grande mãe Deméter e Gaia, a deusa da terra grega. E ela também, guardem essa informação, ela é tida como a senhora profetisa, que está por trás, talvez, a origem, o motivo por trás dos oráculos de Delfos. Meus amores, é isso. Amo vocês. Muito obrigada por quem entrou, por quem assistiu até o final, que ficou aqui comigo. E obrigada a todo mundo, gente. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!